Olá! No vídeo passado, nós abordamos o conceito da intelectualidade, e a sua forma de evolução. Isso eu trouxe um exemplo, agora do início do século, num país da Europa, da qual ela tentou fazer a substituição do processo convencional, livros e cadernos, por notebooks. No primeiro momento dessa análise, houve uma queda substancial da evolução da capacidade intelectual, exatamente por causa do desfocar da sua capacidade em detrimento da facilidade de informações que a tecnologia é capaz de nos oferecer. Mas foram feitos vários trabalhos, vários estudos e chegaram a uma conclusão da importância da continuidade, porém com algumas ressalvas. Trazendo isto, eu falo que a importância da política neste papel da educação é fundamental. Na Finlândia, que é este caso, onde nós tivemos um ótimo resultado, mostrou o que é importante dentro de um país. Como você consegue misturar ou mesclar, colocar tudo em uma panela só, o lado social e o lado capital. A importância de você saber distinguir a importância de cada papel e não ser ou um ou outro. Na Coreia, por exemplo, no final dos anos 70, o país já absolutamente quebrado, no início dos anos 80, a partir dos meados de 84, se eu não me falha a memória, começou uma forma onde todas as pessoas tinham a obrigatoriedade do estudo, do ensino de altíssima qualidade, de um país falido para um país de altíssima tecnologia que é hoje. Então, o que me remete à política? Me remete que se eu dar o estudo e a capacitação intelectual para cada um, o seu PIB naturalmente ele vai crescer. Crescendo, torna-se um país forte. Muitas das pessoas falam, por que a Alemanha é um país forte sendo pequeno e outros países nesse gabarito forte por causa da sua capacitação intelectual? Como se trabalha o intelecto do indivíduo? Às vezes, trabalha-se tanto que a pessoa se torna contra até mesmo aquilo que ela buscou durante todo esse período, que é o conhecimento. De tal é a evolução do processo. Então a mente humana ela tem vários artifícios para que você consiga construir dentro de um plano de negócios político, porque a política é tudo no mundo, mas venhamos e convenhamos, a política é como nós fazemos tudo, É o transporte público que a gente pega, é a possibilidade de comprar uma comida no mercado, e é uma ação que é feita para se tornar um país mais forte ou não, tudo passa pelo processo político. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Nos últimos 50 anos, onde, desde os anos 70 mesmo, onde a educação ela vem se acabando, a partir do momento da ditadura, onde houve uma segregação absoluta do que é educação, cultura e arte, em detrimento a uma coisa muito mais relativa à força, ao poder, ao empreendedorismo, é a substituição absoluta do valor pelo preço. Nós estamos tendo vários problemas. Nos anos 80, eu acho que foi o pior de todos os momentos, até com a saída da ditadura, com o processo democrático, permaneceu ainda os reflexos de todo esse processo, E a consequência disso foi que nos anos 90, praticamente algumas escolas já tinham abolido a história, já tinham abolido a filosofia, abolido a arte, matérias de extrema importância para o seu intelecto, pela sua capacidade intelectual. Desde então, a única coisa que eu, vou ser muito sincero, que eu lembro de ter visto, foi a facilitação da entrada de pessoas que têm um poder menor aquisitivo de poder estudar. De verdade, isso é maravilhoso. É o reflexo de salvamento de várias vidas, E eu acho que foi a única ação efetiva.
Aí eu trabalho não só pela educação, mas trazer o lado pobre para ter a dignidade, né? Para poder fazer parte do que está escrito na Constituição, a dignidade humana. Dentro da Constituição, este artigo que fala sobre este processo da dignidade, ela pede para que você tenha as coisas básicas, né? Ela garante coisas básicas. Mas como é que garante coisas básicas se 62% da população não tem água encanada? Se nós temos ainda, graças a Deus, nós tivemos uma queda acentuada nos últimos 2 anos e meio da queda da pobreza e da fome no Brasil, mas ainda nós estamos trabalhando num número alto, né? Em um tempo do passado, as pessoas juntavam dinheiro para comer e lamber ossos em carro de açougue que passava com aquelas carnes absolutamente impróprias para consumo. Então, o que a política hoje vem trazer para nós? Ela vem trazer a educação, a cultura, a sabedoria, para que possamos estar discutindo, ou ela vem trazer para nós facilidade nas informações, sem com que nós tenhamos a capacidade de argumentação e entender se elas estão sendo feitas certas ou erradas. Um dia Sócrates falou, só sei que nada sei. E ele tinha toda a razão, porque ele era um grandíssimo filósofo, né? Só que se ele tivesse que falar sobre um outro assunto, a marcenaria, por exemplo, ele não saberia com tanta maestria da mesma forma com que ele sabe falar sobre a vida, sobre conceitos, sobre a capacidade, né? E a política? A política sabe tudo, né? A política dá a você a condição de você saber absolutamente tudo o que você deve saber. O mais importante disso tudo, você sabe o que é? É que você não sabe de nada. São pessoas que não têm o menor discernimento, que não faz a leitura de um livro sequer em um ano e que acha que tem a capacidade de entender a retórica de um político, que tem a capacidade de entender o que é uma Constituição, o que é um planejamento orçamentário, sabe? Como funciona a política e como funciona a economia do mundo. Um ato impensado na Rússia, por exemplo, pode aumentar o preço de várias coisas. E aqui se coloca todo o processo na culpa de uma única pessoa. Então, a leitura, né? Como é que está sendo feito o processo da leitura para que essas informações não passem de meras negociatas e aquisições para um bando de pessoas que estão sendo selecionadas para uma guerra contra o bem ou contra o mal. Pessoal, a política hoje, no dia de hoje, ela tem um papel essencial. Assim como dizia Aristóteles, equidade. O processo da política, ela vai passar por um exemplo que o Aristóteles nos deu, que eu achei de ordem fantástica. Se você tem 10 minutos para uma oratória, chegando ao juiz com toda a sua declamação, informação e tudo mais, se este advogado, por um acaso, for um gago, é justo ele ter os mesmos 10 minutos? Então, a política de hoje é a mesma forma que a educação nos traz. A política é tempo, tempo é dinheiro. Não é justiça e não é equidade, não há respeito pelo próximo, pelas suas deficiências. O que se vê hoje é a necessidade que as pessoas têm de falar e soltar as suas raivas. Porque uma pessoa que não passa fome reclama de um governo que vai trabalhar pela fome. É natural. E as pessoas que têm todo o dinheiro do mundo, vão ficar desesperadas porque vão ter que pagar um imposto um pouco maior, porque ela ganha todo o dinheiro do mundo, enquanto 90% da população do Brasil tem algum tipo de necessidade. Então, a política, ela precisa ser trabalhada nesse aspecto, da condução intelectual. Isto só com boas faculdades, bons colégios, né? Boas universidades, bons teatros, a cultura trazendo novamente a forma real do pensamento. E que deixo aqui a lição, né, do mais importante grau
da evolução, iniciando-se por Sócrates, passando por Platão, seu primeiro discípulo, e o segundo discípulo, Sócrates. Aristóteles, perdão. Sócrates, quando ele fala uma situação, ele não escreve nada. Platão vai lá, escreve tudo o que ele disse e trabalha positivamente o lado espiritual. De contrapartida, Aristóteles, aprendendo com esses dois mestres, vai lá e trabalha o lado material. O que eu quero dizer é assim, um mestre vai passar a informação para dois alunos diferentes. Os dois alunos, eles vão entender de forma diferente. Tanto um quanto o outro, eles são essenciais para a nossa vida, são importantíssimos. Respeite as opiniões e trabalhe melhor o seu conceito de argumentação, porque é tudo muito raso. Eu vi, por exemplo, numa dos comentários do meu vídeo, que uma pessoa relata da minha incapacidade de levantar um aspecto como esse, sabendo que o Brasil é um país que poderia produzir muito mais se estivesse na mão da direita, porque na ditadura nós tivemos um processo absurdo de evolução estudantil. Mentira? Uma mentira gigante, né? Então a gente sabe porque a história também foi conduzida e escrita da forma com que eles queriam, muitas das coisas. A não possibilidade da fala já é um reflexo da involução do processo educacional. Pessoal, leitura é importante, tá bom? Vamos estudar, vamos aprender, mas vamos aprender com calma. Vamos começando a ter a disciplina de ler um livro, de começar a trabalhar, de poder discutir com amigos, de falar sobre, e assim a gente conseguir trazer para a nossa realidade um futuro melhor para o nosso país. Até mais.